Tem muita gente que acha que vai ser promovido na área da segurança, que vai chegar a um cargo de supervisor, e de supervisor vai crescer para gestor, diretor de uma empresa de segurança, e acha que vai acontecer porque sim, porque vai ter sorte, porque alguém vai iluminar, porque vai acontecer alguma coisa, mas não é bem assim, né? Então eu vou dizer 4 coisas que atrapalham, 4 motivos que às vezes atrapalham você a crescer na área da segurança. Então fica aqui comigo que vão ser 4 dicas muito interessantes. Até! Fala pessoal, beleza? Meu nome é Igor, sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial. E hoje eu vou falar 4 motivos que resumem por que a maioria dos profissionais da área da segurança eles não são promovidos a cargos de supervisor, gestor, diretor, etc. Então você ouve esses 4 motivos e você vê se você se encaixa em algum deles, se você está fazendo algo semelhante, né, para você poder mudar essa estratégia sua, mudar o que você tem feito na sua carreira, para poder crescer. Então vamos lá. Antes de eu falar esses 4 motivos, né, alguém deve estar se perguntando, Igor, mas vale a pena ser promovido a supervisor de segurança, gestor de segurança, vale a pena crescer na carreira? Então vou deixar uma indicação de vídeo aqui, para você observar depois se vale a pena, você assiste ele e vê se vale a pena ou não. Mas, se você está continuando assistindo o vídeo, eu estou entendendo que você tem interesse nesse tema, que você entende que pode ser que seja bom ser promovido, né? Então, é para você que eu estou falando mesmo. E aí eu vou escalonar esses motivos. Por que eu vou escalonar? Eu vou falar todos esses 4 motivos para você tomar cuidado, são muito importantes, mas eu vou colocar numa ordem, né? Do mais simples ao mais complexo. Então eu vou começar agora pelo mais simples, mas por mais que ele seja mais simples aqui no vídeo, ele é muito importante na sua carreira, então é bom você assistir todos, tá? Vamos lá, primeiro motivo, primeiro pulo do gato aí para você entender o que você não pode fazer para deixar de ser promovido. Ter carteira de motorista A e B. Né? E aí vai me perguntar, Igor, mas às vezes na minha empresa o supervisor ele anda só de moto, ele anda de carro. Ou às vezes não, ele só anda de carro, ele não anda de moto. Mas cara, vamos pensar o seguinte, você é supervisor na área da segurança. Por mais que você às vezes não precise de um ou de outro veículo, você vai estar diante de situações diversas todo dia. Às vezes você vai ter que assumir, vamos supor que você é um cara que só anda de carro, você vai ter que assumir uma moto do vigilante, às vezes, que está no posto, para levar essa moto em algum lugar, porque ela deu um problema de última hora, precisa ser resolvido, precisa de algum apoio, enfim, pode ter situações que você vai precisar da moto. E o contrário também. Às vezes você só anda de moto, mas precisou levar um carro da empresa para regularizar uma situação, ou precisou transportar uma arma, né? Assim, se você transportar uma arma, você tem que estar no carro oficial da empresa, né? E é um carro, você não vai transportar uma arma numa moto, né? Então, parece simples, mas eu já vi casos de pessoas, de vigilantes, que tiveram oportunidade de ser promovidos, mas que no momento não tinham a carteira, né? Então, às vezes a oportunidade chega lá, imagina, você está pronto para a oportunidade, alguém quer te promover, alguém quer reconhecer seu trabalho, bate na sua porta e fala assim, fulano, eu quero te dar uma oportunidade. Aí você fala assim, pô cara, mas eu estou sem minha CNH. Aí o que acontece? Você fechou a porta da oportunidade. E pode ser que ela passe de novo? Pode ser que ela passe de novo. Mas você já deixou de aproveitar aquela vez, pode ser que não aconteça outra vez, pode ser que a pessoa fale assim, pô, o cara não está preocupado nem em ter CNH, é o primeiro motivo do vídeo, e ele não está nem preocupado, né? Será que vale a pena promover ele a supervisor? Ou dar um cargo para ele acima, ele já é supervisor, ele crescer mais ali dentro da empresa? Então, são pequenas coisas, pequenas, mas assim, isso mostra muito sobre você, sobre o que você está pensando no seu futuro, se você está se preparando ou não. Então tem que ter esse cuidado, tá? Essa questão da CNH vai muito além dela, tá? Não é só por ter CNH ou não ter CNH. E aí, vamos falar do próximo motivo que às vezes te impede de crescer na área da segurança? Esse segundo motivo é muito interessante, mas se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente saber que está interessante mesmo. Se você se inscrever aqui, você vai continuar recebendo esse conteúdo várias vezes. Então, é importante para você, é importante para mim. O segundo motivo que eu vejo que acontece, e
algumas pessoas questionam, Igor, mas não é bem assim. Então eu vou falar sobre ele e vocês escutam até o final para ver se faz sentido ou não. Ter habilidade com computador e software, né? Igor, mas eu sei mexer em computador, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de mexer em computador, eu uso um sistema de controle de acesso e tal, né? Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre a rotina do supervisor aqui no canal, para depois você entender como é que é a rotina do supervisor da área de segurança. Mas tanto para o vigilante que quer ser promovido, quanto para o supervisor que ainda não domina tão bem a função, saber trabalhar com computadores e softwares em geral é muito importante, né? Independente da empresa que você trabalha. Por quê? Provavelmente você vai ter que usar algum tipo de software e aí ele é mais complexo às vezes do que você usa no seu dia a dia. Por exemplo, em alguns locais, o vigilante faz ronda pelo aplicativo. Então ele põe o celular no bolso, ele tem a geolocalização e faz a ronda. Quem que programa essa ronda? Às vezes você é vigilante, tá lá, você está fazendo a ronda pelo aplicativo. Cara, quem que programou essa ronda? Quem que pensou nessa ronda? Quem que abriu um software, pegou um pontinho, entrou na configuração, geolocalização do Google Maps, decidiu onde tem que colocar, o que tem que liberar um QR Code, não liberar. Quem que fez isso? Não estava pronto, isso não vem pronto da empresa. O supervisor sentou, a bunda na cadeira, aprendeu, mexeu, fez e aconteceu para o vigilante poder operar. Às vezes o vigilante não tem essa noção do que o supervisor tem que fazer, né? Alguns outros locais, por exemplo, o supervisor recebe demandas da equipe, dos postos, num software, e esse software gera isso num dashboard, que nada mais é do que um painel onde concentra todas as demandas. Ele dá tratativa, ou ele passa para alguém da tratativa, ele tem que dar retorno, tem que botar recado, enfim, ele tem que fazer várias coisas ali. E parece simples, Igor, é aí que entra aquele ponto. Igor, não, mas eu sei mexer em computador. Não é saber mexer no computador, não é ter uma certa experiência com o computador. É fazer o serviço com excelência. Porque se você for chegar lá e ficar patinando, tendo que aprender, você vai ter dificuldade, né? Aí me perguntam, às vezes você está com isso na cabeça para me perguntar, Igor, mas como é que eu vou treinar esse software se eu nem tenho acesso a ele? Eu só vou ter acesso a ele quando eu for promovido. E aí eu concordo com você, não tem como você treinar esse software sem você ter acesso a ele. Mas o que é importante você fazer? Quanto mais coisas você sabe fazer no computador, quanto mais cursos você busca, quanto mais habilidades você desenvolve, mais fácil vai ficar para você aprender um novo software, um novo formato, um novo programa para você mexer, né? Então, quanto mais você vai ter na habilidade, mais facilidade você vai ter para aprender algo no futuro, né? E tem também o bom e velho Excel. Por mais que tenham vários softwares para controlar muitas coisas na empresa, por mais que tenham apps para você usar, várias formas, tablet, etc, o bom e velho Excel, ele sempre ajuda, né? Eu vejo lá na empresa, sempre um ou outro volta ali pro Excel para controlar alguma demanda do dia, alguma coisa que ele está fazendo, alguma tarefa específica que ele tem que realizar. E saber mexer no Excel é muito bom. E saber mexer no Excel bem te ajuda demais. E te destaca, né? Tu vai estar todos os colegas apresentando, às vezes, uma planilha simples, um trabalhinho que fez, e vai chegar você com um mega trabalho diferente, uma planilha diferente, uma forma de transformar dados em gráfico de pizza, colunas, etc. Isso chama atenção. Querendo ou não, chama atenção. E ajuda você a crescer ainda mais na área da segurança, né? E aí, para você estudar isso, cara, tem várias formas. Você pode ir no YouTube, gratuitamente, procurar vários vídeos. Eu vou procurar depois um vídeo de curso de Excel e ver se ele é bom ou não, e também deixar na descrição para você poder se inscrever se você quiser, né? É uma forma de te ajudar a encontrar soluções, enfim. Vou procurar depois e vou colocar na descrição. E qual que seria o terceiro motivo que às vezes poderia estar te impedindo, te atrapalhando a ser promovido, né? Não se inscrever no canal. Tô brincando, mas se você não se inscreveu, se inscreve ainda. Mas esse poderia ser o motivo. Mas o terceiro motivo que eu separei para falar para vocês aqui hoje é não estudar sobre a legislação aplicada na nossa área da segurança. E por que isso é importante? Por que saber sobre a legislação da área da segurança é muito importante e vai te ajudar a ser promovido? E se você não souber, vai te atrapalhar a ser promovido. O supervisor, quando ele assumir,
o serviço, né, o gestor, quanto mais ele crescer, mais ele vai ter que dar apoio para a empresa, para a equipe dele. Ele vai ter que fiscalizar se as pessoas estão fazendo as coisas de forma correta ou não. Ele vai ter que dar retorno para o cliente vai perguntar ele alguma coisa específica, ele vai ter que saber dar um retorno para o cliente. Às vezes o cliente vai perguntar uma dúvida cabeluda assim para ele, e ele vai estar lá, de bate-pronto, ele vai ter que saber responder, né? E se o vigilante, por exemplo, te ligar um dia e falar assim: supervisor, estava aqui de bobeira, aí eu disparei uma arma aqui no posto. Mas foi sem querer, tá? Eu disparei, botei o dedo no gatilho aqui, apertei, disparei, mas foi sem querer, né? O que eu faço? É só ir embora para casa, tranquilo, né? Assim, muitos da área da segurança sabem que isso é um problema grave. Saber que é grave, muita gente sabe. Mas e aí? O que você faz? Qual que é o próximo passo? Você vai falar o que para ele? Quem que você vai chamar? Qual processo fazer? Você tem que informar a Polícia Federal, nesse caso? Você sabe se você tem, se não tem? Você sabe a legislação? Qual que é o prazo para informar? Beleza, eu sei que eu tenho que informar a Polícia Federal, mas qual que é o prazo? Como que eu tenho que informar a Polícia Federal? E se isso foi no final de semana? Como é que eu faço para informar a Polícia Federal? Né? Você saberia resolver esse problema? Essa é a questão. A legislação, você saber a legislação, ela está muito clara. Ela vai te dar o passo a passo do que fazer para resolver o problema. E ainda que você não decore a legislação, você não precisa decorar toda a legislação, você precisa saber basicamente o panorama geral e saber onde procurar caso seja necessário. Ter isso fácil para procurar caso seja necessário. Mas você tem que saber, de modo geral, o contexto da situação que você está passando. E se você, por exemplo, nesse caso do disparo, não souber pedir apoio, não souber agir, né, a empresa pode ser punida, seu colega pode ser punido, né, você pode ter problemas graves. E se a legislação ela é importante você saber nesses casos, no seu dia a dia também, não só quando dá um problema. Por exemplo, qual que é uma outra situação que a legislação pode te ajudar, se você souber sobre a legislação, o que ela pode te ajudar no seu dia a dia como supervisor? Vamos lá, você chega no posto de serviço, aí está lá o vigilante, certo? Vigilante, porteiro, vamos pensar no vigilante, que ele tem aspectos legais mais definidos. O que você precisa olhar no vigilante para você fiscalizar o trabalho dele, ver se está tudo certo, né? Fazer o seu papel de supervisor? Você sabe o que você tem que olhar? Né? Tem muito vigilante antigão que não sabe disso, que fica perdido, né? E, por exemplo, você sabia que o vigilante ele precisa estar usando um apito? O apito é um dos itens obrigatórios, um de vários e vários itens obrigatórios que tem que estar no uniforme do vigilante. Ele tem que ter o apito, assim como ele tem que ter várias outras coisas. Você concorda que ele tem que ter um apito ou não concorda? Cara, não importa se você concorda ou se você não concorda, se você entende ou se não entende. A legislação é clara. O vigilante tem que estar com apito e mais uma outra série de itens obrigatórios que ele tem que estar usando. E o papel do supervisor é ir lá e checar. Por quê? Porque é melhor que o supervisor cheque do que chegue depois a Polícia Federal numa fiscalização, porque a Polícia Federal quem fiscaliza as empresas de segurança privada, e cheque lá e vê que o vigilante não está de acordo com a legislação, que o vigilante não está cumprindo com o que a portaria 3233 da Polícia Federal obriga que ele cumpra. Então, a legislação ela não é só importante para quando dá problema, ela é importante todo dia, para você seguir o seu trabalho de fiscalização, seguir a sua gestão da empresa e dos colaboradores com base na legislação. Se você não sabe a legislação, você não está fazendo um bom trabalho. Você está visitando o posto, passeando para cima e para baixo, mas não está exercendo bem a sua função de supervisor. Né? Então, muito cuidado quanto a isso. E qual que é a dica que eu dou? Para você que quer melhorar, ter mais conhecimento sobre legislação, para que isso não seja um empecilho para a sua promoção. Qual a dica que eu dou? Começa a ler a portaria 3233 lá da Polícia Federal. Procura aí, portaria 3233, Polícia Federal, sobre vigilância privada. Lá tem muita coisa interessante, né? E é muito simples de ler. Tem uma parte que fala das empresas, tem parte que fala do curso de formação, tem partes específicas que falam do uniforme, tem partes específicas que falam de alguns processos que têm que ser feitos, enfim. Tem outras legislações muito importantes, mas eu começaria por essa, depois vai pesquisando mais
legislações. Aqui no canal eu já falei algumas coisas também sobre legislação, importante você saber, né? E tem que saber, cara, é importantíssimo, né? Vamos lá. Por último, mas e muito importante, né? Sobre a parte desses motivos que podem te atrapalhar na promoção. Gestão do tempo. Vamos pensar na gestão do tempo. Por que a gestão do tempo, estou considerando ela mais importante que você saber sobre legislação? Quando der algum tipo de problema e você precisar resolver, a legislação, pode ser que naquela hora que você precisa resolver o problema, ela seja mais importante do que você saber gerenciar tempo. Né? Diante de um sinistro grave, etc. Às vezes é bom você saber sobre legislação. Às vezes é bom não, é muito bom que você saiba sobre legislação. Mas a sua rotina não é composta, não é toda hora que tem grandes problemas. Tomara que não seja toda hora. E aí o que é importante? Você saber na sua rotina, controlar bem a sua rotina. Você tem que conseguir cumprir com todas as determinações que a empresa te passar. Né? Se você quer ser proativo, você quer dar novas ideias para a empresa, você quer pegar a empresa do jeito que ela está hoje, modificar os processos, trazer melhorias para agregar valor à empresa e, consequentemente, agregar valor a você, sem você conseguir gerir bem seu tempo, não vai dar certo. Por quê? A empresa vai te encher de solicitações, que tá certo, são suas funções mesmo ali, né? A empresa tem que pedir aquilo para você, né? É a sua atribuição. Mas se você quer fazer algo a mais, quer dar um passo além ali, né, para você se destacar, e você não consegue gerenciar o tempo, você vai ver que tem muita atribuição e não dá conta. Eu já falei aqui, tem gente que acha que o supervisor fica passeando de um posto para o outro. Tem gente que acha que ele vai lá num posto, conversa com o colaborador, dá uma passeadinha, conversa com o cliente, vai no outro posto. Tem gente que fala que quer ser promovido a supervisor por causa disso, porque gosta de ficar, né, andando de um posto para o outro, que acha isso dinâmico, etc. Até pode ser, até que é bom, pode ser. Mas ele tem que saber gerenciar muito bem o tempo. Se ele faz uma visita e depois não cumpre o que ele tem que fazer, de um manual, de um procedimento, de um retorno, de um e-mail, ele vai se embananar, vai gerar problema com o cliente, com o colega, com diretoria e não vai ir para frente, né? Mas você que quer ser promovido, você precisa entender disso. E quando você for ser promovido, talvez isso não vai te impactar na hora se você for vigilante para supervisor. Talvez isso não vai te impactar porque a pessoa ainda não vai saber que você não sabe gerenciar bem seu tempo. Porque de vigilante para supervisor é um cargo muito diferente da sua rotina ali, né? Ele ainda não vai, às vezes, ter essa noção que você não sabe gerenciar seu tempo. Mas, se você é supervisor já e quer ser promovido a um cargo maior, né? Um gestor, um gestor de contratos, um diretor, enfim. Se você já é supervisor e quer ser promovido, isso vai contar muito. A pessoa vai olhar, essa pessoa sabe gerenciar bem o tempo dela? Ou não sabe? Porque você vai ter tarefas mais difíceis, mais complexas e às vezes mais tarefas. Então, se você não sabe gerenciar bem seu tempo, você teve problema. E tem gente que negligencia isso. Tem gente que deve estar perguntando, Igor, por que você botou como motivo mais importante esse? Vamos pensar na rotina do supervisor, né, ou do gestor. Você está lá tranquilo, fazendo suas atribuições, e alguém te liga, deu problema no lugar tal, o vigilante está lá sendo ameaçado, você precisa correr para lá para ajudar. Tá. Chega lá, fulano de tal, que ia trabalhar no posto tal aqui, ele não vai trabalhar mais, falou que arrumou outro emprego e saiu da empresa, vai ter que arrumar alguém pro lugar dele. Beleza, aí você tá resolvendo, o cara aqui, ele tinha um aqui que ia sair de férias, né, mas o outro que ia cobrir ele teve um acidente e não vai conseguir. Você está diante de vários cenários ali que você está no olho do furacão. E você às vezes precisa parar o que você está fazendo para gerenciar aquilo e voltar depois do que você está fazendo. Se você não tem essa gestão do tempo, toda hora você vai se distrair e você vai ficar parecendo que você está patinando. Sabe aquela sensação que você está patinando? Você trabalha, mas parece que você não fez nada. Por quê? Porque você está resolvendo vários incêndios, apagando vários incêndios, mas às vezes não fazendo o que é mais importante. E essas coisas acontecem todo dia. Todo dia o supervisor tem uma demanda, todo dia ele tem um probleminha, todo dia ele tem que rebolar para dar conta do recado. Então, o supervisor ele tem que saber gerenciar muito bem o tempo. Se ele não souber gerenciar bem o tempo, muito provavelmente ele está fora. Muito provavelmente ele está fora, né?
E quem mais vai sabendo gerenciar as tarefas, o tempo, dar conta do recado, fazer o que tem que ser feito, mais ele vai se destacar. E isso é óbvio, Vamos pensar, vocês têm que pensar mais com a cabeça do dono da empresa. Como é que é a cabeça do dono da empresa? A pessoa que mais consegue produzir, mais consegue fazer, mais ela se destaca, mais ela fica importante para a empresa, mas a empresa vai querer dar oportunidade para ela crescer ali dentro, porque ela tem valor para a empresa. Ela agrega valor para a empresa. E ainda que não tenha uma oportunidade de crescer na hora, se a empresa passar por um momento difícil e tiver que cortar alguém, não vai ser ele que vai ser cortado. Então você tem possibilidade tanto de crescer, quanto mais possibilidade de ficar estável na empresa. Às vezes no momento de crise, no momento de pandemia, no momento de algum problema maior, a empresa não te cortar porque você é importante para a empresa. E você vai chamando atenção, né? E você vai tendo mais resultado, produzindo, enfim. Você vai ajudando mais o cliente, vai ajudando mais a sua empresa e, consequentemente, vai ajudando mais a você, porque você vai ter mais possibilidades de ser promovido, né? Então, esses 4 motivos que eu citei, eu voltaria em todos eles, pensaria novamente, né? Porque todos eles têm conexão com o crescimento na carreira. E não adianta, e aí é o que eu falei no começo do vídeo, você ficar achando que você vai ser promovido porque sim, né? É necessário a gente buscar ativamente o conhecimento. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter chance de crescer na empresa, crescer na sua carreira e crescer pessoalmente, porque primeiro você cresce pessoalmente para depois você ter esses resultados externos, que são cargos, são uma promoção, etc. Vamos pensar o seguinte: a empresa que você está trabalhando faliu, fechou as portas, e você adquiriu todos esses conhecimentos. Você pode entrar num outro cargo, melhor ainda numa outra empresa, você pode abrir sua própria empresa, você pode montar um negócio, porque você vai sendo um profissional bom, você vai tendo essas capacidades para você ser um cara bom, né? Então, isso é muito importante, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra gente, né? Comenta aqui embaixo o que você tem feito, o que você achou, quais outros motivos você acha que é interessante, e se inscreve no canal para acompanhar mais esse tipo de conteúdo, tá bom? Obrigado e até a próxima.